Às vezes eu estou num lugar muito parecido que alguém antes de mim esteve, mas o lugar daquela pessoa era daquela pessoa, o meu lugar é o meu lugar. O que Deus tem comigo? Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente se perde de Deus e fica se comparando, sabe? Ah, será que eu tenho que fazer igual ao outro? Será que eu tenho que ser igual ao outro? Olha o que o outro está fazendo, olha o que o outro fez. Espera aí, o que o Senhor tem comigo? É aqui, ó. A nossa conexão é vertical, não é horizontal. Quem levantou Jeroboão não foi o Salomão, foi Deus. Então, se Deus me trouxe até aqui, se Deus, Ele aprovou o que eu fiz até aqui, então que eu continue com Ele, que eu continue fazendo, que eu continue entregando, que eu continue nesse relacionamento com Ele. Porque o segredo, e o que você prefere? Segredo, código, chave, que mais aí que o pessoal vende? A senha, o que me trouxe até aqui, e geralmente é uma unção única e específica, que é algo que Deus tem para aquela pessoa, com aquela pessoa, para o propósito dele, mas que ele quer usar ela daquela forma. Mais uma oportunidade, né? É assim que a gente deve ver. Mais uma oportunidade de nós buscarmos a Deus. Que coisa, parece que foi ontem, né? Quando porque os períodos de propósito nós fazemos a madrugada aqui, né? E eu lembro como se fosse ontem, né? A primeira oração desse ano na madrugada. Na verdade, a primeira casa firme, né? E agora, há pouco ainda, o Murilo estava ali. Olha, esse é o nosso último trabalho na madrugada, de propósito, né? E aí nós continuamos no culto das 7, e todos os dias estaremos aqui. Eu pensei, olha que coisa. A bispa fala assim, né? Todo mundo, o ministério Mudança de Vida, todo mundo viveu esse tempo. Agora há pouco, antes de subir no altar ainda, passando ali pela, o que eles chamam ali da house, né? Como é que seria o nome disso aqui em português, ô Jonas? Fala tanto house que eu nem sei o nome disso aqui. Hã? House Mix? Mas para o pessoal que não está vendo como é que eu falo o nome disso? Seria o que? A técnica, né? Digamos a mesa onde tem tudo aqui, né? Aqui no caso é dentro da igreja, como na Taquari também, né? Então passando por ali eu falava para o Jonas, acabou, né? Isso aqui é a última. Para a gente aqui não muda, né? Para mim, para ele, né? E para quem mais, não vou dizer costuma vir, né? Mas quem às vezes aparece, não muda porque a pessoa está aqui às 5, no horário de verão, às 6, agora nesse horário normal. Ou o contrário, né? Acho que esse que é o horário de verão, né? Porém, para nós, durante os propósitos, aí a gente passa a madrugada, né? Que aí é outra história. Você passa quase todo o tempo acordado quando você consegue cochilar. Então, e eu pensava, né? Todo mundo, a bispa fala isso, que é a parte que eu quero pegar. Todo mundo daqui viveu esse mesmo período. Todo mundo estava no propósito. Eu falo estava, morava perto da igreja, tinha acesso a estar nos trabalhos, mas teve aqueles que se pouparam, aqueles que se guardaram,
Não, eu vou dormir ali o período, eu vou estar umas horas a mais. E teve aqueles que aproveitaram, que pegaram esse período. Opa, peraí, a igreja vai abrir a madrugada toda? A igreja vai estar com as portas abertas? Vai ter oração na madrugada? Eu ainda lembro de algumas pessoas que perguntavam às vezes, né? Chegava na quarta assim, a igreja vai ficar aberta essa madrugada? E eu disse, sim. Mas se eu quiser ali, por exemplo, ficar ali um período orando e depois se eu precisar ficar até de manhã ali, pode? Eu falei, pode. Ou seja, pela oração a gente até dá um jeito da pessoa dar um cochilo em algum lugar. Opa, não, para ajudar, para favorecer quem quer Deus. Jesus, para o pessoal que estava ali, vamos lá, porque tem gente que generaliza, né? Tem gente que não, tem que ajudar todo mundo, tem que fazer para todo mundo, tem que fazer por todo mundo. Jesus não deu comida para todo mundo. Mas, para quem o acompanhou, ele multiplicou pães e peixes. Para aquele povo que se desgastou, aquele povo que o acompanhou, porque o lugar até onde eles acompanharam Jesus era um lugar afastado da cidade. E sabe quando você está andando assim, e você está andando atrás de alguém assim, o teu cérebro ele não desliga. Ele está te dizendo, ó, não tem mercado aqui. Opa, não tem nenhuma conveniência aqui. Ó, o último mercado ficou a tantas milhas. Ó, a última conveniência ficou a tantas milhas. A última loja de pão ficou a tantas milhas. A última peixaria ficou a tantas milhas. O último lugar que vendia alguma fruta, tantas milhas. E aqui não tem árvore. Aqui não tem fruto. Aqui não tem nada. Todo mundo sabia. Mas daquele grupo, quem o acompanhou, e foram milhares de pessoas, aquilo não importou tanto quanto ficar com Jesus. O que acontece depois? Jesus não dispensa esse povo sem que esse povo fosse primeiro alimentado. Antes de eu vir para cá, eu lembro do testemunho de uma pessoa, um membro nosso, que chegou lá, né? Eu lembro que eu estava lá em São Paulo ainda, e esse áudio foi compartilhado. Esse membro, ele tem um trabalho até pesado, um trabalho até que é comum aqui, né, para brasileiros. E o Murilo lançou o espírito, né, de que ia ter um trabalho na madrugada, não tinha igreja ainda, mas ele falou, ó, vou para a igreja agora à noite, vou fazer o culto, e depois eu vou orar na madrugada. Né, e quem tiver alguma situação e quiser estar comigo ali na madrugada, eu, a Mariana, as meninas, e quem mais quiser, vamos lá, vamos estar na igreja. Não existia igreja ainda, mas existia já o salão, né, era o ponto de encontro. E essa família falaram, se vai, eu vou também. Mas na hora dele ir, bateu assim, ó, igual eu estou te falando, o cérebro do povo de Jesus, você pode ter certeza que o cérebro fez a sua parte. E às vezes a parte que o cérebro faz, ela não é por nós. Por isso que a gente tem que se apegar àquele versículo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Às vezes a cabeça, a lógica, a esposa, o marido, os amigos, o clima, as notícias. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós?
Então o cérebro no dia da pessoa falou assim, ó, você vai ter, a pessoa na época trabalhava com piscina, você vai ter, vamos dar um exemplo, eu não lembro o número agora, para não mentir, vou colocar um número aqui que eu sei que alguns fazem às vezes. Olha, eu tenho 40 piscinas para, eu tenho 40 piscinas para limpar. Ah, eu preciso dormir um mínimo de horas. Não, senão vai me fazer falta. Senão isso vai me prejudicar. Ó, é aquele lado nosso racional, cartesiano, lógico, dizendo se poupa. Se poupa. E ele pegou, pensou, mas eu tenho uma oportunidade de buscar Deus, de orar na madrugada. E aí me parece que eu acho que ele falou, eu tenho lá tantas piscinas para limpar, amanhã vai ser um dia muito puxado, e estava calor ainda. E aí você vai falar, muda, porque o calor daqui é... Quem assistiu o culto de terça e o culto de hoje, se você olhar, eu já estou um pouquinho mais corado. Vai falar, porque eu fui para a praia? Não, às vezes andar aqui em volta para fazer alguma coisa, já o sol aqui é, como se diz, o sol aqui é bravo. Né? Tem alguma coisa no sol aqui que é diferente. A lua também. E aí, ele pegou, ele ficou com o espírito. Veio para o culto, veio para a oração na madrugada, todo o trabalho espiritual que teve, ele veio. Falou, primeiro eu vou dar a Deus, eu vou buscar Deus, eu vou me lançar em Deus. Nem tinha nada disso aqui não. Estrutura, transmissão, né? Porque o período que a gente está aqui, a gente está orando, estamos clamando, intercedendo, adorando, pregando a palavra. Quando não está, tem a transmissão aqui, aí a gente, na verdade, né, faz uma, nem sei o nome também, me ajuda aí, João. A gente faz não sei o nome também, com São Paulo, né? Parte eles fazem, parte a gente faz. Então, sincronia, né? Então, não tinha nada disso, mas a pessoa, não, eu vou. E veio, passou por cima da lógica, passou por cima daqueles limites do corpo e veio. E aí o testemunho que eu ouvi da pessoa foi, olha, tal dia, que era uma quinta-feira, de quarta para quinta, igual hoje, tal dia teve aquele culto, teve aquela oração na madrugada, eu, minha esposa, a gente foi, eu fiquei todo o trabalho, todo o período, e acredita, eu fui, eu fiz todo o meu trabalho, eu terminei antes, e foi um passo de fé que eu dei lá com o meu superior, e eu lancei algo sobre ele, e Deus já me deu resposta, e eu já fui promovido. E a pessoa contando assim na maior alegria. A maior alegria. Pois bem, eu vejo um período como esse. Já hoje, né, a gente praticamente está no antepenúltimo dia da última semana, da 7ª semana. E quem não é nem só quem é membro do Ministério Mudança de Vida, mas quem acompanha a bispa, quem já viu algum anúncio, quem é simpatizante, sabe que um ou outro pregador tem aquela identificação, aquela afinidade, assiste cultos. Isso tem comigo, tem com o Murilo, tem com o Fernando, tem com o Bispo Maurílio, tem com o Bispo Pedroso, tem com o pessoal lá de Rio Preto, o Vitor, o Guilherme, tem com a Mariana, tem com a Jéssica, tem com a pastora Cristiane.
Pessoal que, eu gosto daquele pregador, eu gosto daquela pregadora, sem contar o pessoal, óbvio, que segue a bispa. E todos tiveram, todos. Eu não moro perto da igreja, mas tem a transmissão. Você pode estar ali naquele momento, sabendo que vai ter alguém ali que vai levantar, que vai ter alguém ali que não vai dormir, porque o guarda de Israel não tosqueneja. Tem alguém ali que tem um propósito espiritual. Não tem gente que acorda aí 4 e pouco da manhã, porque sabe que alguém vai acordar e vai fazer uma transmissão. Pelo menos tinha, né? O pessoal lá que não, eu não sei se era 4h30, não sei se era 4h40, que o pessoal acordava, né? E aí tinha alguém lá que ia dar dica. Não, eu vou dar dica hoje de saúde, eu vou dar dica hoje de onde você deve investir o seu dinheiro, eu vou dar dica de como você vai ficar rico. Tinha gente que acordava, porque, tem alguém que vai levantar cedo, que vai estar tal horário lá, então eu vou levantar também, então eu vou acordar também, então eu vou estar também, ok? Quer dizer, está errado? Não, está certo, estou fazendo algo pelo meu crescimento, pela o meu avanço. Agora, quanto mais então eu fazer de forma espiritual. Está aí, para comprovar o que eu falo no último dia. Acabou de chegar alguém aqui. E a prova é, todo mundo podia ter feito isso durante esse período. Ou eu vou à meia-noite, que tem oração para as mulheres, ou eu vou à 1, quando era oração ali para os homens, ou eu vou às 2, como está agora. Eu vou aproveitar esse portal, eu termino aqui às 5, às 6. Mas, e todo ano a bispa fala a mesma coisa, gente. Todo mundo viveu esse período. Eu vivi o período aqui dos meus projetos de conquistas. Eu vou passar o meu ano com a minha consciência magra. A minha consciência não vai estar obesa, não vai estar gorda, não vai estar sobrepeso. Sabe por quê? Porque esse tempo, desse propósito espiritual da igreja, eu fiz a minha parte. Sabe quando vem aquelas dúvidas, que elas vêm como culpas que a gente sente? Isso aqui agora será... Opa! Como é que eu mato a culpa na minha vida? Tem 2 maneiras de você lidar com a culpa. Assumindo ela e dizendo, eu errei, igual Neemias. Senhor, eu reconheço, falhei nisso aqui. Pequei, Senhor. Eu sabia e eu fui negligente, eu fui omisso, eu não entreguei, eu não dei, eu não obedeci. Me perdoa, Senhor, eu não vou viver isso aqui. Eu vou redimir isso aqui, então me perdoa, entro num jejum. Senhor, muda a minha cabeça agora, essa cabeça dura, perdoa o meu pecado. Por quê? Não faz sentido eu ficar ali, errei. No outro dia, errei. Não, tive consciência do meu pecado, eu peço perdão. Porque esse é o propósito da luz sobre as trevas. Ela não coloca a luz para ficar mostrando o erro, a podridão, ali aquilo que está já podre, fedido, é para aquilo ser o quê? Purificado. Quando o cordeiro era levado para o sacrifício, não era para a pessoa ficar o resto do ano dela mal, era para aquilo eliminar a culpa. Jesus já morreu por mim. Então, quando eu lembro de Jesus, eu não vou ficar lembrando do meu erro, do meu pecado, dos meus desacertos, das minhas falhas. Eu penso Jesus, eu lembro Jesus, e eu uso o que Ele fez por mim
para que eu vá a Deus, Senhor, em nome de Jesus. Não é porque eu sou bom, não é porque agora eu passo a merecer, não é porque agora eu me torno um ser puro, não, mas em nome de Jesus, em quem eu creio, me perdoa pelo meu pecado. E a partir daquele momento, aquele pecado não tem mais poder sobre mim. Então, eu não vou viver com a minha consciência, porque eu não pequei. Eu não sabia de algo e deixei de fazer. Pelo contrário. A palavra, uma das orações que eu faço é: eis-me aqui. Senhor, olha uma razão que eu tenho. Uma das razões, é como a bispa pregou no domingo, uma das razões que eu tenho é poder dizer para Deus onde eu estou. Quantas vezes eu posso dizer para Deus onde eu estou? Agora eu posso dizer para Deus: Senhor, olha, a minha firme razão é onde? Onde? Onde o Senhor me encontra agora? Fazendo o que o Senhor me encontra fazendo agora? Está aqui. Quantas pessoas que têm a mesma condição que eu, que têm a mesma oportunidade que eu, que esse tempo agora, literalmente agora, deveriam estar onde eu estou? Deus não vai triangular e olhar para quem podia estar aqui e não está, e aí eu vou ficar melhor que elas. Não, mas Deus olha para mim. Deus ouve a minha oração quando eu digo: eis-me aqui, olha para mim, Senhor. Opa, como se diz, Deus, você devia estar aí onde você está. Você está onde você está. Então, você tem razão. Não é sempre que eu tenho razão, mas quando eu tenho razão, eu não vou perder a oportunidade com Deus. Infelizmente, muita gente vem sucumbindo a tudo que está à sua volta. E vem perdendo oportunidades, que são preciosas como essa. Então vamos começar. Eu peço que você feche seus olhos, que eu comecei falando e não parei, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Aqui em 1 Reis, capítulo 11, versículo 28, está escrito assim: ora, Jeroboão era homem capaz. E quando Salomão viu como ele fazia bem o seu trabalho, encarregou-o de todos os que faziam trabalho forçado, pertencentes às tribos de José, que era a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Ele era um efraimita. E olha, a primeira promoção foi essa. Uma coisa que não era comum desde Jacó. Quando José ele foi para o Egito, e ele teve os 2 filhos, você vai ver que essas tribos, as 2 tribos, que era a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, elas não se uniam mais. Elas sempre eram tratadas como 2. Sempre 2 tribos. Efraim, Manassés. E não como tribo de José. Vai falar, mas o que isso tem a ver? É uma coisa que eu vejo
eu vejo um evento acontecendo no mundo isso. E a nossa geração parece que se tornou mestre. É uma marca da nossa geração. Quando eu falo geração, não estou falando de quem é novo, de quem é velho, estou falando desse momento, dessa era. E não pensa em alguém agora não. Agora não é aquele momento que você fala, é o fulano, o meu irmão, meu cunhado, minha mulher, meu marido, meu pai, minha mãe. Não. Agora é hora de, aqui, ó. As pessoas desprezam pequenas conquistas. Essa aqui até que não foi uma pequena, mas vamos dizer, perto do que viria, essa aqui ainda era só um ensaio. Você sabe que eu gosto de fazer perguntas para as pessoas que gostam de anotar, que não é o meu caso, elas anotarem, depois elas ficarem ruminando aquilo, né? Todo mundo sabe o que é ruminar? Sabe, né? Então, a gente não vai ruminar capim, mas a gente pode ruminar boas questões, boas perguntas. Então, vai uma para você ruminar depois. Seu cérebro ruminar. Qual é o ensaio em que eu estou? Vai dizer, como assim ensaio? Não tô tocando nenhum instrumento, não estou fazendo nenhuma peça de teatro, não vou representar, não. Tem coisas na nossa vida que nós ainda não percebemos, mas é um ensaio do que vai ser de fato. É um experimento do que vai ser maior. É uma pequena porção do que vai ser grande. Como a semana passada nós falamos da viúva de Sarepta, que com um pouquinho ela deu boa resposta. Por isso que depois não faltou para ela. O Jeroboão aqui, ele viveu algo que não era comum. Ele fez essas duas tribos por causa deles serem consideradas uma. Que está aqui, né? Encarregou-o de todos os que faziam trabalho forçado, pertencentes às tribos de José. Não era sobre todos, mas aquelas duas tribos, gostei desse cara. Salomão viu, a Bíblia diz que Salomão viu como ele fazia. Vamos repetir isso aqui, que isso aqui vale a repetição, né? Diga, Salomão viu como ele fazia bem, diga bem, o seu trabalho. Não tem vantagem, não tem propósito, não tem graça, não tem nada a ver eu ficar olhando para aquilo que não está na minha mão, olhando para o trabalho do vizinho, olhando para o trabalho do meu parente, olhando para o trabalho do meu próximo e dizer, porque eu quando fazia, eu quando era, eu quando tinha tantos anos, eu quando fazia o que ele fazia, eu se fizesse o que ele fazia. Não, isso é perda. Isso é conversa fiada. O que tem que acontecer é o que está na minha mão. É o que foi colocado aqui, nas minhas mãos. O que eu tenho condição de fazer. Porque é isso que está sendo entregue nas minhas mãos como a parábola dos talentos. O Jeroboão, ele em várias coisas na Bíblia, vamos falar, tem arquétipos na Bíblia para próprios personagens da Bíblia.
o arquétipo do Jeroboão foi, sabe quem ou não? Davi. Quando você pega a trajetória, o começo da vida do Jeroboão, ele é muito parecido com a de Davi. E sabe o que isso aqui faz com a nossa fé? Isso aqui comunica para a minha fé e para a sua fé. Deus faz de novo. Porque o Davi foi o conserto da trajetória que se desviou do reino de Israel. Deus não erra. Deus levantou Saul e por um tempo Saul foi um acerto. As decisões de Saul foram acertadas, porque elas estavam alinhadas com a vontade de Deus. Elas estavam dentro do propósito de Deus para Israel. Quando Saul tirou Deus de ser o foco dele e o próprio Saul se tornou o foco dele, a vaidade dele, Saul saiu daquele propósito. Deus vem e levanta uma pessoa do meio dos comuns, alguém que não era nobre, alguém que não tinha nome, alguém que não tinha histórico familiar, e levanta no meio do povo para consertar aquela história, para dar um novo fim, Davi. E nós temos, eu não separei esse versículo, mas é um versículo que a gente prega bastante, que Saul era rei e teve um dos, eu não lembro agora qual foi o conselheiro de Davi, o conselheiro de Saul, que quando falou de Davi para o Saul, ele fala, olha, ele é bom nisso, ele canta bem, ele é bom no que ele faz, tem uma boa aparência. Quer dizer, de novo, o Davi foi um arquétipo para o Jeroboão. E o Jeroboão soube de Davi. Ele tinha como se inspirar no Davi. Não estou dizendo que ele se inspirou, mas estou dizendo que a história ela é muito parecida. E isso, para mim, é uma coisa que me anima, me levanta, me renova, porque é uma maneira de Deus mostrar na Bíblia, pela Bíblia, tá vendo? Eu faço de novo. Eu não tenho problema em repetir o que eu já fiz. Eu não tenho problema em fazer, em quanto tempo? Em 100 anos, em 200, em 1000, eu posso fazer a mesma coisa de novo. O Jeroboão foi uma espécie de um Davi. Deus corrigindo aquela rota que se perdeu por conta de decisões desalinhadas. Então aqui, naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e de novo muito parecido com Davi, e Aías, o profeta de Siló. Na época do Davi, quem era esse? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Samuel, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo. E Aías segurou firmemente a capa que estava usando. Rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Mas, por amor ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram, olha aqui, Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas,
e não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus decretos e às minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Aqui tá bom, a outra parte aqui é Deus falando por meio do profeta Aías o quanto que ele ia preservar ainda, alguma coisa ia ficar com a descendência, e Davi teria uma dinastia. Olha que coisa que tem que mexer conosco. O Jeroboão, ele entrou em rebelião, e uma rebelião justa, uma rebelião que foi do Espírito contra o Salomão. Não foi uma rebelião de vaidade, não foi uma rebelião desproposital, sabe? Não foi baseada em dúvida, baseada em questionamento, não, foi Deus mesmo que moveu ele, que impulsionou ele. Deus encontrou algo bom em Jeroboão, como encontrou em Davi. Não foi a mesma coisa, mas foi parecido o mover de Deus com ambos. Já tinha um rei, e um rei que começou muito bem, que começou assertiva e acertadamente, mas que se perdeu. E o Senhor vem e levanta alguém, como Deus sempre faz. É o que eu estou falando. É assim, é ruim falar isso. Mas, da mesma maneira que Noé condenou o mundo, porque se foi possível o Noé ser justo naquele tempo, era possível para todo mundo. É ou não é? A gente aqui condena algumas pessoas. É ou não é verdade? Não é o propósito, mas assim, como se diz, se além de mim tem mais alguém aqui, está condenando. Como se diz, se alguém teria algum argumento, não dá, ou Deus fala, peraí, deixa eu ver aqui nos registros. Tem, não, dá sim, dá para estar, dá para vir, dá para participar, dá para fazer um propósito, morando em outro país sendo imigrante, dá para andar uma milha a mais, né? Ou não é nenhuma milha, né? Tem quantas milhas? 25? Dá para andar, então 25, 50. Dá para andar 50 milhas a mais? Dá. Então o Jeroboão foi daquele tipo que Deus está querendo. E aí a gente precisa agora se colocar no lugar de Jeroboão. Espera aí. O que está nas minhas mãos, eu estou fazendo com toda a minha força? Porque aí é onde Deus se agrada e Ele pode dar mais. Ele pode confiar mais. Ele pode usar pessoas. Porque assim, para o Davi ser conhecido, ele precisou que Deus visse o que estava no coração dele. Deus viu o que estava no coração dele ou não? Sim. Para o Jeroboão ser conhecido, Deus precisou encontrar algo no coração dele. Mas, para o Davi ser reconhecido, né, trocando a palavra pela palavra de Salomão, para ele ser visto, como para o Jeroboão ser visto, homens da terra precisaram, enxergar o que eles, palavra, o que eles faziam. Deus enxerga o que eu sou. O homem enxerga o que eu faço. Então, assim, qual que é a minha resposta perfeita?
ser quem Deus tem me ensinado a ser e fazer tudo aquilo que foi colocado à minha mão. Entendeu ou não? Ah, mas Deus sabe, amém. Então tá bom para você ficar bem com Deus? Amém. Mas você quer estar bem com os homens? Faz o que veio a sua mão para fazer. Se Deus te dá uma direção, se Deus te dá uma ideia, se Deus te dá uma condição, se Deus te dá uma oportunidade, se Deus te favorece, faz. O Jeroboão está aqui. Lá no tempo de Davi, eu não vou ficar pegando os paralelos, porque o horário aí vai estender, né? Mas o Davi fazia bem feito a parte dele. O Davi não era... ele era o melhor do melhor do melhor do mundo. A gente não tem que ser o melhor do melhor do melhor do mundo. A gente tem que fazer bem o que está na nossa mão. Não ficar pensando, não há comparação. Para quem está focado, não há comparação. Se alguém faz melhor que eu, não, peraí, tudo que eu posso fazer é isso, eu estou entregando. Aí, o restante é com Deus. Foi assim com Jeroboão, foi assim com Davi, foi assim com José, foi assim com Daniel. Sabe, algo estava na mão daquelas pessoas, elas fizeram o que elas tinham que fazer. O que eu digo para você? Entrega tudo que você tem que entregar. Não deixa nada, sabe? Isso aqui eu vou guardar, eu vou esconder. Não enterra talento. Você tem talento? Pega ele, vai no agiota, dá para ele emprestar, vai no banco. Só não vai naquele banco, né? Aquele não, entendeu? Vai lá no... Como é que chama lá no Brasil aquele negócio lá que é tipo de um agiota legalizado? Factory. Vai lá no factory, né? Vai num empreendedor que você vê que está começando, que você vê... Não, dá para ele emprestar ali, dá para ele multiplicar o dinheiro, mas não fica com ali, o dinheiro parado, o talento enterrado, não fica com aquela oportunidade parado. Jeroboão fez a parte dele, como Davi fez a parte dele. Então, essa é a primeira parte dessa palavra, que é... Aí, você tem uma pequena, uma coisinha mínima que acontece. Você vai ficar agora o líder das tribos de José. Eu até estou criando um cargo aqui específico para você, nem existia. Mas, então agora você é o líder das tribos de José, que nem tem a tribo de José. Mas espera aí. Sabe as pequenas coisas que acontecem? Que eu posso ser como essa geração que não vê, sabe, com bons olhos, um reconhecimento, uma afirmação sobre o que eu faço. Não consegue enxergar um degrau sendo subido. Não consegue validar isso. Opa, peraí, glória a Deus, obrigado, meu Deus, obrigado. Deixa eu celebrar isso. Deixa eu... Israel, principalmente naquele tempo, que foi um tempo didático para todas as demais gerações. Qual foi o tempo didático? O tempo mais didático de Israel para as gerações futuras. O tempo do deserto. Você percebe que ali Deus estabeleceu limites, Deus estabeleceu celebrações, Deus estabeleceu prazos de coisas, Deus estabeleceu festas. Porque Deus deixou bem claro ali que as coisas elas devem ser vistas, percebidas e, repita comigo, tratadas como elas são. Tinha aquele período, por exemplo, da imundície. Deus estava mostrando ali, esse período aqui é um período de você, no caso, a mulher tinha esse período, né? Tem um outro nome agora, estou falando
que era considerado imundo, né? Era considerado impura. Então a mulher, o que ela tinha que fazer? Ela se separava, né? Ela ficava reclusa, afastada, não podia ter, não devia, né, ter intimidade com o seu marido, e ela tinha alguns procedimentos ali para passar aquele período. Uns teriam a seguinte visão: mas não é bom, né, tá ali separada, e o marido, dependendo do marido, a cabeça, né, a visão, e a casa dela, ó a visão de Deus. Não, aquilo ali deve ser respeitado e separado. Por quê? Aquilo era melhor para ela, para a saúde dela. Aquilo era um tempo mais dela. Porque não é só a questão do fluxo, mas às vezes as dores. Ela não tinha naquele tempo, naquele período, por exemplo, de estar à disposição para tudo. Aquele era um tempo que ela estava mais reclusa. E ela cuidava mais de quem que ela cuidava mais? Dela. Isso veio da cabeça de Deus. E ali então também ela não ia cozinhar, ela não ia preparar as coisas, ela não ia lidar com vários procedimentos para que aquele tempo fosse mais dela e para que também não houvesse nem da parte dela ali o excesso da força, do trabalho, e ela vivesse aquele tempo mais reclusa, como também não levasse contaminação para casa, para a família dela e para os demais. Gente, Deus é perfeito. Quando Israel estava em festa, era um período de vamos comemorar agora, ninguém triste. Vamos pegar o melhor vinho, vamos nos alegrar, vamos fazer comidas específicas de festa. Tinha um período lá das cabanas, dos tabernáculos, que o povo lembrava de onde Deus tinha tirado eles e o período que eles tinham ficado sem casas, sem aquela estrutura toda, mostrando, tá vendo que a gente vive, tá vendo o que a gente tem, tá vendo onde a gente está. Alguém passou por um período diferente, vamos lembrar. Tinha as pedras memoriais, que quando o povo foi passar pelo Rio Jordão, e o propósito foi esse, cada criança que perguntasse o que são essas pedras, vou te explicar. O espiritual, meu filho, meu filho, minha filha, o espiritual vem primeiro. Quem atravessa é o espiritual primeiro. Você não faz nenhuma travessia, você não faz nenhuma passagem, se primeiro você não fizer essa passagem, se você não atravessar primeiro espiritualmente, de um ponto em que você estava, para outro que é o teu destino, que é o propósito de Deus para a tua vida. E aí eu não vou pegar de novo aqui Êxodo e Levítico, mas a gente já leu essa parte aqui na leitura desse ano na Bíblia, já passou disso aqui, né? Então, Deus faz as coisas certas. E aí, tem gente que hoje, por que a pessoa, ela patina? Porque ela não reconhece os pequenos começos, os pequenos avanços, os pequenos degraus. Você está sendo promovido agora para chefe de trabalhos forçados das tribos de José. O que é isso? Não. Bacana, obrigado, legal. Glória a Deus. Vamos fazer uma ação de graças aqui. Vamos comprar ali, nem que for como se diz, vamos comprar ali, vamos fazer alguma coisa ali, Comer de acordo com a data, vamos fazer uma oração em agradecimento aqui, para que quem faz parte disso na minha vida saiba que Deus
me abençoou. Vamos reconhecer, vamos falar de acordo. Mas quantas pessoas que não honram a promoção para líder de trabalhos forçados da tribo de José, e aí não chega nunca no governo de 10 tribos. Se você não é fiel em duas, como se diz, ele foi promovido para o líder. A gente já teve um Jeroboão na igreja, inclusive. Já teve. Eu lembro, quem é antigo, quando eu falo antigo, é quem é muito antigo, no caso, viu? Hoje dá para contar, eu acho que tem numa mão da igreja as pessoas que vão saber essa história. Tinha um tempo na igreja, e essa é uma história que ela ficou famosa por isso. Um rapaz, ele era meio passado. Sabe aqueles rapazes que são meio passados, que você percebe assim do jeito da pessoa ser? Que às vezes ele é meio, como diria-se lá no interior, aquele escapa-quarta, né? Tem coisa que às vezes, a pessoa não é ruim, não é má a pessoa, mas é meio devagar, né? Meio devagar para entender algumas coisas. E esse rapaz veio e foi fazendo a obra. Demorou mais. Na época dele eu era obreiro interno também. E veio, aí sabe aquele que você vê um monte passando na frente dele? Aí conheceu uma moça, casou com essa moça, ou a moça casou com ele, eu acho, na verdade, que se eu não me engano, foi mais a moça que casou com ele do que ele casou com a moça, nesse caso, né? E ele estava ali fazendo a obra, e ele via esse movimento. Chegava um tal, crescia, avançava, assumia um lugar. Aí um dia, teve um problema ele estava numa igreja que era uma sede na época. E ele estava nessa igreja e a pessoa que liderava a assistência da igreja. Eu estou falando isso aqui agora, eu lembrei que teve 2 casos desses. Que coisa, né? A Bíblia se repete mesmo. Eu preciso até anotar depois isso. Me lembra depois, juntos, de anotar isso aqui, isso aqui para mim é importante depois, porque eu vou usar isso. A pessoa tinha um senhor muito organizado na assistência da igreja na época, na sede. Senhor, assim, aqueles caxias, sabe? Aqueles senhores que você entrava, ele tinha planilha de tudo. Não é planilha do Excel, não, é planilha de mão mesmo, aquela que você faz o risquinho, sabe? Que anota tudo certo ali, e sabia quantos tinha. Assistência da igreja sempre foi uma área que a bispa sempre teve muito zelo, né? Todo mundo conhece a história lá do arroz, do óleo, né? Então ela sabe o quanto que é importante. E esse senhor teve lá umas situações, e ele saiu da assistência, e a assistência ficou vazia. E aí até entrar alguém começou a ter problema. E aí, por falta de alguém ali que pudesse ficar para aquela área, colocou-se esse Jeroboão. Então chamou o Jeroboão lá, né? O nome dele era outro. Mas estou falando de Jeroboão. E aí o fulano, ó, assim, assistência, isso, assim. E quem viu falou, meu Deus, hein? Já pensou? Saiu o seu fulano agora e está entrando Jeroboão. Nossa, tem que ser mesmo Deus. Deus vai ter que cobrir isso aqui, vai ter que dar. Acredite se quiser. A assistência ficou melhor. Porque a pessoa pegou aquilo e colocou, tudo que veio à mente, à mão dela, sabe? Vou fazer isso aqui. Fazia. Sabe aquela história? Você vai falar, é pouco. Não, vou criar essa prateleira para isso. Criava. Vou mudar o material. Isso aqui a madeira não está funcionando. Vou colocar alumínio. Vou separar isso aqui daquilo ali. Foi fazendo. A pessoa fez um trabalho tão bom na assistência, sabe, que virou a casa do Obed-Edom. Onde chegou a notícia da casa do Obed-Edom? Onde? No ouvido do rei.
que era o Davi, lembra? Foi ou não foi? Davi falou, não posso ficar parado diante disso. A mesma coisa na época. A obra, o trabalho do fulano na época lá foi tão bom que chegou no ouvido do rei na época, a bispa. O que você vai falar? Era uma área que costuma? E não. A assistência costuma ser uma área que tem o líder da assistência, que se reporta a um líder de setor, que se reporta ao líder da igreja. E o líder da igreja se reporta à bispa. E era desse jeito, mas o negócio foi num nível que chegou nela. Quando ela viu isso, teve uma situação numa igreja que ela, peraí, se o fulano foi bom e honrou aquilo que lhe veio à mão nas tribos de José, vou dar eu, então, 10 tribos a ele. E foi muito bem. Só que aí vem a parte dessa palavra que a gente também não pode deixar passar. O Jeroboão entrou em rebelião contra quem mesmo? Salomão. Porque o Salomão estava lá fazendo o que o Senhor reprova. Essa palavra provavelmente não vai, ela deve servir agora, neste momento, para poucas pessoas. Mas em algum momento, ela pode ser a palavra que mais eu precise e mais você precise em algum momento da sua vida. Porque neste caso, o caso do Jeroboão, diferente do Davi, aquilo que ele viu errado no outro, aquilo que levou ele se levantar e até entrar em rebelião, quando ele estava no lugar do outro, ele não fez melhor do que o outro, ele fez igual ao outro. É o caso, por exemplo, eu vejo de pessoas que quando não tinha igreja aqui, elas falavam, não, eu estou orando para a igreja vir para cá. Não, porque eu queria igreja aqui, porque não é igual, não é a mesma coisa a gente acompanhar pela transmissão de ter a igreja. Não, porque quando tiver a igreja aqui, não, aí eu vou dar vida. Senhor, perdoa, meu Deus. Perdoa até o meu pecado aqui agora. Mas eu vou dar vida, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou... Né? Gente que criticou alguém que estava no poder, alguém que tinha acesso a coisas grandes, alguém que tinha poder, autonomia, dinheiro, tempo, como era o caso de um rei. Mas quando chegou naquele lugar, e legitimamente não chegou errado, chegou certo, foi promovido por Deus. Quando a pessoa foi levantada, alçada por Deus, ela não fez diferente. A gente tem casos assim na igreja. A pessoa que ela viu os exemplos do que não se deve fazer. A pessoa que viu o que Deus reprova. Que viu o Salomão pedindo sabedoria, se tornando o homem mais sábio e tendo a condição que nem o pai dele teve para fazer algo superior até o que o pai dele fez. Mas em dado momento se desviou do propósito, se desviou do seu propósito, daquilo para o qual Deus o levantou, daquilo para o qual Deus o colocou naquele lugar e naquela posição. Eu preciso ter essa resposta. Às vezes eu estou olhando para alguém e Deus quer que eu olhe para ele e o que ele tem comigo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes eu estou num lugar muito parecido que alguém antes de mim esteve, mas o lugar daquela pessoa era o daquela pessoa, o meu lugar é o meu lugar. O que Deus tem comigo? Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente se perde de Deus, fica se comparando. Sabe?
Ah, será que eu tenho que fazer igual ao outro? Será que eu tenho que ser igual ao outro? Olha o que o outro está fazendo. Olha o que o outro fez. Espera aí, o que o Senhor tem comigo? É aqui, ó. Ó, a nossa conexão é vertical. Não é horizontal. Quem levantou Jeroboão não foi o Salomão, foi Deus. Então, se Deus me trouxe até aqui, se Deus, Ele me colocou até aqui, se Deus, Ele aprovou o que eu fiz até aqui, então que eu continue com Ele, que eu continue fazendo, que eu continue entregando, que eu continue nesse relacionamento com Ele. Porque o segredo, e o que você prefere? Segredo, código, chave, que mais aí que o pessoal vende? A senha. O que me trouxe até aqui, e geralmente é uma unção única e específica. Que é algo que Deus tem para aquela pessoa, com aquela pessoa, para o propósito dele, mas que ele quer usar ela daquela forma. É o que vai manter. O Davi até teve os seus erros, as suas falhas, mas ele não perdeu o propósito da vida dele. Uma coisa que eu fiz, me desviei, me perdi, mas eu sei o que Deus espera de mim para com o seu povo. E o meu erro não me torna. Eu não me torno o meu erro. Eu continuo ouvindo Deus, querendo Deus e ligado com Deus. Eu perdi. Eu perdi vida, perdi tempo, perdi filho, perdi dinheiro, perdi prestígio, perdi credibilidade. Mas eu perdi Deus? Não, tanto que não me tira o teu espírito. A única coisa que o Senhor não me tira o teu espírito. Não tirou? Continuo. Mas eu perdi tantos anos, perdi credibilidade. Mas peraí, o Senhor continua comigo? Eu não paro, eu continuo, tanto que Davi foi até o fim. Apesar das perdas. O Jeroboão não. O Salomão não. Então, eu concluo essa mensagem dizendo: olha para onde você já está e observa as pessoas que você criticou. Não, esse não é o momento de você falar, não, eu não critico, não, a gente critica. A gente critica. E eu não estou falando de crítica de fofoca. Eu estou falando de a crítica de quem tem um olhar, e deve ter esse olhar analítico para o que é bom e o que é ruim, para o que é certo e o que é errado. A gente não é capaz de detectar quando uma pessoa está fazendo algo, opa, isso aí não é bom, isso aqui por exemplo, que eu estou falando aqui agora, de quem podia estar nos cultos, podia estar na madrugada, podia estar ali com uma intensidade no propósito, e não está. Então, eu preciso olhar, será que eu não critiquei? Quantas pessoas que criticaram pais? Não, porque o que esse aqui faz com o filho. Não, porque o que esse aqui faz com o filho. Agora eu sou pai. Agora eu sou mãe. Estou fazendo diferente? Quantos que criticaram o casamento dos outros? Eu repito, não leva a palavra crítica no sentido ruim da coisa. Eu estou falando crítica de analisar mesmo. Isso aqui não quero para a minha vida. Isso aqui não é bom. Algo do tipo que o Jeroboão fez com Salomão. O que esse cara está fazendo não está certo. O que ele está alimentando não é bom. Não foi o fofoqueiro, foi o homem que estava consciente. Isso aqui não está certo, isso aqui não está bom. Isso aqui não é o que eu aprendi. Não é o que a palavra do Senhor fala. Então, eu preciso me situar e não perder esse senso de situação com Deus. Espera aí.
Será que eu não falava de quem tinha dinheiro? E agora que eu tenho dinheiro, quem sou eu? Eu sou uma coluna da obra? Eu sou um dizimista, eu nem coloco, porque dizimista não é questão de dinheiro, é questão de caráter espiritual, né? Não é questão de ter ou não ter, é questão de acreditar ou não acreditar. Mas, quanto que eu favoreço o reino hoje, com as condições que eu tenho? Porque uma coisa é a viúva que só tem 2 moedas. Outra coisa é a pessoa que tem condições de comprar coisas que não é pão. E está deixando de colocar pão na casa do pão. Porque tem gente que quando tinha pouco, olhava para quem tinha muito e, não, mas se fosse eu... Não, se fosse eu, ia fazer isso, ia fazer aquilo outro, ia dar, ia ajudar, ia semear. Amém. De repente você já tem agora. Trabalho. De repente, quando você era ali o office boy, ou igual uma empresa que eu trabalhei uma vez, você entrava na empresa, você era o lavador de banheiro. Exatamente, era uma empresa que só trabalhava garoto. Primeira semana que você entrava, imagina uma empresa que só trabalha garoto. Imagina o estado desse banheiro. Primeira semana era literalmente, era uma prova aquilo. O dono da empresa, ele te colocava no banheiro para ver se ia aguentar. Até porque depois ali era, como se diz, era bem puxado o trabalho. Primeira semana você chegava ali feliz, você fazia entrevista com ele, te perguntava as coisas. No outro dia você vinha até com uma roupinha melhor assim. Opa, meu primeiro dia de trabalho. Chegava e já te dava uma sacola para você colocar na mão ali e tal, e um esfregão, e uns produtos de limpeza. Você meio que é isso? O que é? Opa, você vai lá, ó, hoje você vai trabalhar ali. E você passa. Aí você olhava para aquele ali que já está saindo de carro, aquele que já fica naquela parte, né, naquela época na empresa, tinha uma sala que tinha ar-condicionado, só tinha uma sala que tinha ar-condicionado. A gente está falando de um lugar que o clima é tropical. E você olhava, se eu trabalhasse de camisa ali, ó, na sala do ar-condicionado, igual o fulano, né, o fulano ali, olha, tinha um rapaz onde eu trabalhava, né, o cara mais invejado chamava Marciano. Né, era o cara comentado, era o Salomão da época. E rapaz, se eu tivesse igual o Marciano ali, ó, na salinha tal, tivesse a confiança do seu João, que era o dono da empresa, ou o seu João ali, o Marciano, parece até que é filho do seu João tal. Mas quantos eu vi que quando chegavam na posição do Marciano, não eram melhores do que o Marciano, não faziam diferente. E você tem que levar para a tua área. Quantos que falaram, olha, o dia que eu tiver essa condição, o dia que eu tiver essa oportunidade, o dia que eu puder fazer tal coisa, o dia que eu tiver tempo para fazer isso no meu casamento, com os meus filhos, o dia que eu tiver condições de fazer tal coisa na obra de Deus. Pois bem, você passou lá pelo líder das tribos de José, aí Deus manda a palavra, Deus manda o Aías, Deus manda a bispa Aías, Deus manda, às vezes, um pastor Aías da vida, Deus manda ali a confirmação, amém, Deus falou comigo, você chega lá. Não repita a história do Jeroboão, do Salomão também. Porque o Jeroboão, eu não sei agora, na minha mente não me vem outro, pode ser que tenha. Mas o Jeroboão foi o personagem da Bíblia que teve arquétipo duplo. Na subida, ele tem um arquétipo de Davi. É muito semelhante à história. E na descida, ele teve o arquétipo de Salomão. E olha que foi o Salomão a pessoa que abriu a oportunidade dele entrar, porque foi quando Deus reprovou o Salomão que ele foi ali levantado. Inclusive, quem começou a levantá-lo, e ele percebeu a queda, ele percebeu ali
a, a, a obsolescência dele, né? O quanto que esse homem tem para oferecer, o quanto que esse homem recebeu de Deus e o quanto que ele deixa a desejar. É disso que se trata. Pode colocar esse o título também, viu, Jonas? Deixando a desejar. Que é o que acontece. Por isso que a gente costuma pregar que esses lugares de cima especiais são para poucos. Não é porque poucos chegam lá, mas é porque poucos permanecem lá, porque a maioria, quando chega, faz igual ou faz pior. Quem criticou por um tempo, quem teve a oportunidade, a chance de ver, de aprender acertos e erros, mas em vez da pessoa manter o alinhamento dela vertical com Deus, ela acaba se deixando levar por aquilo que se torna uma prática, aquilo que acaba se tornando um padrão, e ela, igual fez aqueles, ou aquele, ou aquela a quem ela criticou, ela também deixa a desejar. Que é o que nós estamos vendo acontecer, de novo, nos altos escalões da política, da justiça e do empresariado no Brasil. Não é isso? Ah, mas é nova essa história, não é a primeira vez? Não é a primeira vez que isso acontece? Não é a primeira vez? Mas você, da sua geração, já viu isso acontecendo? Ó, eu não sou velho. Né? Eu nem posso dizer igual Davi, que eu era jovem e agora sou velho. Não, velho eu não sou. Também não sou jovem mais. Já saí da casa dos 30, então não sou mais jovem. Mas eu já vi. Eu já vi escândalo, eu já vi esquema. Ou seja, a pessoa ali deve ter a minha idade, mais ou menos, um pouco mais, eu não sei, um pouco menos. Podia ter aprendido, não podia? Não, deixa eu aprender, olha, eu já vi acontecendo. Mas quando tem acesso, quando chega, é a mesma coisa. É o caso do Jeroboão, a gente teve dois Jeroboões na igreja, que já foram líderes da tribo de José, no nosso caso. Duas pessoas que foram promovidas para igrejas pelo trabalho excepcional que elas fizeram na assistência da igreja. Mas depois que chegaram lá, se perderam também. Como diz o ditado, é mais fácil cair do que levantar, né? É física, é lógica. Mas nós temos a palavra e a Bíblia nos manda viver de acordo com o que nós já recebemos. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no coração. Vamos comer dessa palavra hoje, Jeroboão. Jeroboão, o homem dos dois arquétipos bíblicos já. Ele não é um arquétipo. Ele já teve dois arquétipos. Então ele se torna, Jeroboão é uma biblioteca de arquétipos para mim e para você. Do que Deus pode fazer de novo. Ele é a prova. Jeroboão carrega com ele o título: Deus fez de novo na minha vida. Mas ele também carrega com ele: eu fiz de novo que alguém já tinha feito errado perto de mim, que eu vi fazendo. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro agora, meu Pai, por mim e por cada pessoa agora que está aqui, que recebe essa mensagem e que também, junto comigo, ora ao Senhor. Porque quem sou eu para pensar, não, eu sou melhor do que o Jeroboão. Comigo não vai acontecer isso. Comigo não.
Não, eu estou acima disso. Não, Senhor. Eu estou abaixo do Senhor. Enquanto eu estiver abaixo do Senhor e não me desviar nem para o lado do Salomão, nem para o lado do Jeroboão, nem para o lado do Saul, enquanto eu depender do que o Senhor tem comigo, do que o Senhor tem para mim, do que o Senhor fala e não inventar, não criar o próprio jeito, o próprio método, não fazer da minha forma. Enquanto for assim, meu Deus, vai bem. Enquanto for assim, dá certo. Enquanto for assim, tem aprovação, tem bênção, tem fluidez, tem crescimento, tem favor, tem prosperidade, tem assertividade. E eu peço, meu Deus, me mantenha assim. Que não importe quantos, até ultrapassem, tenham mais, vivam mais, pareçam mais, mostrem mais. Porque com cada um o Senhor tem um tempo, o Senhor tem, meu Deus, um processo, o Senhor tem um meio, um método, e às vezes nós mesmos somos o meio. Eu peço que o Senhor dê a mim e a cada um, meu Deus, agora, essa visão. Para que para nós o Jeroboão seja um arquétipo, com quem nós aprendamos a subir, a crescer, a valorizar as pequenas conquistas, a ver, meu Deus, e a validar as oportunidades, a receber as oportunidades, a reconhecer as oportunidades, a misturar com o que nós já recebemos, com o que nós já temos, com o que nós podemos e devemos entregar. E que também aprendamos, meu Deus, como não ceder, como não nos acomodar, como não criar o nosso próprio jeito, nosso próprio método, para não, meu Deus, fazermos ídolos e nos desviarmos do Senhor como Ele fez. Ele devia ter aprendido não só com Davi, como ele aprendeu, mas também com Salomão. E ele não aprendeu com Salomão o que não fazer, o que não, como não errar. Eu peço, meu Deus, nos ajuda agora a aprender com Jeroboão, para não repetirmos os erros dele, mas para acertarmos, agradarmos o Senhor, para trazermos e mantermos sobre nós a tua aprovação. Porque, como disse Caleb, se o Senhor se agradar de nós, tudo o que nos prometeu será cumprido. E eu peço que cada promessa se cumpra, meu Deus, com as condições de fé que nós estamos te dando em cada resposta, em cada dia, em cada oração, em cada acerto, em cada passo de fé, em cada entrega, meu Deus, da nossa vida, com as nossas orações, com as nossas atitudes, com as nossas decisões. Senhor, eu oro agora e concordo com cada oração, por cada projeto de conquista deste ano de 2026, eu concordo com cada um, meu Pai, que mais uma vez te busca, te clama, apresenta ao Senhor as suas firmes razões, que não aceita, meu Pai, a vida, que não aceita o mundo, mas que tem apresentado ao Senhor as suas razões e dito: Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer de novo, eu creio na tua palavra, eu creio, meu Pai, em cada promessa para a minha vida. Nos abençoa, meu Deus. Nos levanta, nos honra, meu Pai, nos coloca nos lugares que o Senhor separou para nós. E eu declaro, meu Pai, o cumprimento de promessas. Eu declaro, meu Pai, a realização de sonhos. Eu declaro a materialização de projetos para esse ano. O ano, meu Pai, com som alegre. O ano da fertilidade. O ano da prosperidade. O ano do crescimento. Ao contrário do que parece, do que tem, meu Pai, se instalado ao redor do mundo. Para nós é o ano que vem com o som alegre. O ano de pensarmos grandes. Não é o ano do encolhimento, mas é o ano da expansão.
E eu declaro que cada projeto feito, meu Deus, e mantido, e que essa oração não recuou, mas tem sido feita, apresentada ao Senhor, na mesma, meu Pai, proporção que era feita lá no começo do ano. Eu concordo, e eu ligo cada uma delas aqui na terra, para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.